Oi, seja muito bem-vindo ao canal Vida de Rica. Eu sou Júlia Cassol Borges, sou educadora financeira, professora de certificações Ambima e se você está chegando agora no canal, já se inscreve, porque assim você acompanha todos os vídeos que eu faço com muito carinho para que você tenha uma vida rica em todos os sentidos. No vídeo de hoje a gente vai responder aí algumas questões de simulado da certificação Ambima CPA 10 para ajudar você a conquistar o teu objetivo. E agora a gente vai para o nosso simulado. Lembrando que hoje eu selecionei questões especiais sobre fundos de investimento e previdência privada. Questão número 1, quero todo mundo participando, viu? A política de investimento de um fundo somente pode ser alterada por A. Flutuação de preços dos ativos. B. Normas da auditoria interna da instituição financeira. C. Determinação do gestor em benefício do fundo de investimento. Ou D. Deliberação dos cotistas em assembleia. Qual é a alternativa correta? A, B, C ou D? Exatamente. Questão correta aqui é a alternativa D, deliberação dos cotistas em assembleia. Júlia, o que é uma política de investimento? Um fundo, gente, é a união de várias pessoas com objetivos comuns. Então, quando você faz a sua aplicação num fundo, é que você, por exemplo, Júlia, quero fazer investimento num fundo de ações que acompanha ali o índice Bovespa, né, que acompanha a negociabilidade das ações ali mais negociadas na Bolsa de Valores. Então, é um objetivo comum com todo mundo. A política de investimento é como que um fundo de investimento vai atingir os objetivos desse fundo. Que mercados que ele pode atuar, quais as estratégias que ele pode utilizar para atingir esse objetivo. Então, a política é algo muito sério para um fundo de investimento. Você mexer na política para que você possa fazer alguma alteração ali na estratégia do fundo, quem tem que decidir é o dono do fundo. Quem é o dono do fundo de investimento? Se o fundo rende, o dinheiro vai para quem? Se o fundo perde, quem que tem que colocar mais dinheiro dentro do fundo? O cotista, tá? O próprio investidor. Lembra o seguinte, um fundo de investimento, ele tem ali, né, Chinese Wall, o dinheiro do fundo é separado do dinheiro do banco, ele tem um CNPJ exclusivo para o fundo, e aquele recurso que está ali, né, todo aquele patrimônio, aquele dinheiro que está aplicado dentro do fundo, ele pertence aos investidores do fundo, que são chamados de cotistas. Então, para mudar, para alterar a política de investimento, a estratégia para atingir os objetivos do fundo, somente uma reunião ali dos cotistas em uma assembleia. Aí você pode mudar a estratégia do fundo. Do contrário, vai permanecer a mesma que está ali na documentação do fundo que o cliente recebe na hora que ele faz o investimento. Mas vocês estão de parabéns, viu? Ó, sucesso, sucesso, sucesso. 2, muita gente tem dúvidas sobre a linha d'água. Então, vamos lá. A linha d'água pode ser entendida como uma A. Metodologia utilizada para o cálculo e limitação da cobrança da taxa de performance de um fundo de investimento, considerando-se o seu benchmark. B. Metodologia utilizada no cálculo da taxa fixa de um fundo. C. Fórmula matemática utilizada no cálculo da taxa limite de ganho do administrador de um fundo. D. Fórmula matemática que aumenta os ganhos do administrador e a rentabilidade dos fundos. Gente, me digam, o que é a linha d'água? A, B, C ou D? Linha d'água é um termo utilizado aí no mercado financeiro. Ele está relacionado aos fundos de investimento. Ele vai, né? Caso caia na tua certificação, ela vai estar dentro aí do conteúdo de fundos de investimento. E qual seria a alternativa correta? Será que ela é o quê? É um tipo de fórmula que quer dizer o quê? Linha d'água. O que é uma linha d'água? A, B, C ou D, gente? Pessoal, vamos entender o seguinte. Dentro dos fundos de investimento, nós temos taxas. Você está transferindo a responsabilidade da gestão do seu dinheiro para a instituição financeira. E ela vai cobrar taxas por isso, porque ela vai ter que contratar funcionário, ela vai ter que ter profissionais ali, especialistas em investimentos, ela vai ter que ter profissionais para atender os clientes, então você paga taxas. Se você paga a taxa de administração e uma taxa que alguns fundos, tá? Não são para todos, que alguns fundos possuem é a taxa de performance. O que é a taxa de performance? A partir do momento que um fundo ele atingir aquela referência, né, aquele benchmark dele,
O administrador, ele pode cobrar uma determinada taxa, que é a taxa de performance, porque ele conseguiu te ajudar a atingir aquele objetivo. Então, isso é a taxa de performance. O que é a linha d'água? É o método utilizado para esse cálculo, para a partir de que momento eu posso ou não cobrar uma taxa de performance. Ai, Júlia, mas fundo de investimento tem taxa de administração, agora pagar taxa de performance é péssimo. De jeito nenhum. É a mesma coisa que é o seguinte, eu, Júlia, chego ali para a Aline e falo o seguinte, Aline, eu vou passar para você administrar para mim 100 mil reais, tá? E eu gostaria muito, Aline, que em 2020 eu tivesse 150 mil reais. Se eu atingir os 150 mil reais, eu vou te pagar 10% desse valor. Se você administrar meu recurso e não atingir os 150 mil reais, eu não te pago os 10%. Você acha que a Aline vai fazer um esforço para atingir o objetivo maior ou menor? Ela vai se esforçar muito para atingir o objetivo. Por isso que a gente tem taxa de performance, para que o fundo performance ainda mais, ali além do que o mercado está pagando. Então, você pode ter um fundo que eu quero ganhar mais que o índice Bovespa, eu quero ganhar mais que a taxa Selic, eu quero ganhar mais que o IPCA, né, que é a inflação do Brasil, e a partir dessa metodologia, a partir que ele atinge ali a linha d'água, ele pode ser cobrado. Só vai cobrar, gente, se ele atingir o benchmark, se ele atingir aquele patamar, aquela referência. Se ele não atingir, o cliente não paga a taxa de performance, tá? Lembrando que não são todos os fundos que podem cobrar, tá? Por quê? Se você vai cobrar taxa de performance, o fundo vai ser ativo, ele quer ultrapassar uma determinada referência, ultrapassar um determinado benchmark. Então, somente para esses fundos aí ativos que tem essa cobrança de taxa performance. Beleza? Vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre a taxa de performance? Todo mundo sabia? Muito bem. Então, linha d'água é uma metodologia utilizada para o cálculo, né, e para o limite ali da cobrança da taxa de performance de um fundo, considerando sempre, né, a base ali é o benchmark. O que é benchmark? A referência, aquele parâmetro utilizado, tá? Júlia, cai muito sobre linha d'água nas questões de CPA 10? Muitos alunos estão falando que sim, então eu trago esses conhecimentos para vocês também, tá? Vamos então para a nossa alternativa 3. Um fundo de investimento que tem um título de renda fixa A, com vencimento em 1 ano, e o título B, com vencimento em 12 anos. O título A, em relação ao título B, A, será menos volátil e apresentará menor rendimento? B, será menos volátil e apresentará maior rendimento? C, será mais volátil e apresentará menor rendimento? Ou alternativa D, ele será maior volátil e apresentará maior rendimento. Qual a alternativa correta, gente? Lembra sempre que essas questões que estão utilizando, tipo assim, é o título A em relação ao título B. Cuidado com a comparação que você está falando. Eu estou falando o A em relação ao B. Então, eu estou te fazendo uma pergunta sobre o A. Eu não estou te perguntando sobre o B. Tem muitas questões na prova parecidas com essas aqui. E as pessoas, na hora de selecionar a alternativa, ela esquece do que a questão está te questionando. A questão está perguntando, tá, fala para mim sobre o título A. Qual que é a diferença do título A em relação ao B? Qual a alternativa correta, então? A, B, C ou D? Vamos lá, então. Lembra sempre o seguinte. O título A, ele só tem 1 ano, né? Um título de renda fixa. Então, eu sei exatamente ali o meu rendimento, minha rentabilidade no momento que eu faço a aplicação. E ele tem 1 ano. E o B, ele tem 12 anos. Qual que seria, né, o risco? Será que é mais arriscado eu fazer uma aplicação para 1 ano ou fazer uma aplicação para 12 anos? Né? Então, o que acontece o A em relação ao B? O A, ele é menos volátil, ele vai variar menos. O que é volatilidade dentro do mercado financeiro? Volatilidade é risco. Então, você fazer uma aplicação de 1 ano, ela é menos arriscada do que você realizar uma aplicação de 12 anos. E por ela ser menos arriscada, ela também vai ter um rendimento menor. Princípio da dominância, gente. Quanto maior o risco que eu estou disposta a correr, maior tende, né, a ser a minha possibilidade de ganho. Então, se eu estou falando que o A ele tem menos risco que o B, automaticamente eu estou falando que o A vai ter uma rentabilidade menor do que o B.
tá? Então, a alternativa correta é a A. E a questão 4, agora a gente vai mudar um pouquinho e trazer os temas de previdência privada, que todo mundo morre de medo aí na hora da prova, mas é bem simples também. Então, vamos lá. Lembra que as questões sobre previdência vão ter sempre histórias, situações. A Ambima, ela quer testar o teu grau de conhecimento, o teu grau de poder ajudar o teu cliente a atingir o objetivo. Então, ele vai te contar a história. Então, alternativa aqui, né? A questão 4. Um executivo tem 3 filhos em idade escolar como dependentes e deseja contribuir para a sua aposentadoria com 5% da renda bruta anual. Ele realiza a declaração completa de ajuste anual para fins de imposto de renda. Qual produto você recomendaria para ele? A. Um PGBL com tabela progressiva de imposto de renda. B. VGBL com tabela progressiva de IR. C. PGBL com tabela regressiva de IR. Ou D. VGBL com tabela regressiva de IR. Lembra de toda a historinha? Na hora da prova, pegou uma questão dessa, pega ali o seu material de rascunho que você pede ali para o fiscal e faz as anotações de quais são os pontos mais importantes ali, principalmente dessas questões que são longas, né, extensas, contam toda uma historinha, parece questão de Enem ali, cumprida. Então, você tem que marcar para você não perder nenhum detalhe, separa as informações que são importantes para você analisar a situação ali e saber selecionar a alternativa. Então, A, B, C ou D, gente? Então, vamos lá. Ó, eu fiz até algumas anotações de uns pontos aqui que vocês têm que entender. Lembra que as questões longas, você tem que separar pontos. Então, o que ele está falando aqui? Esse executivo, pai de 3 filhos, né? Ele quer tá cuidando da aposentadoria. Gente, aposentadoria é curto ou longo prazo? Eu, Júlia, vou me aposentar. Eu estou falando de 10 anos, eu estou falando de 30 anos, pelo menos. Então, qual que é a forma de tributação que ajuda o tempo? Tabela regressiva. Lembra, tabela regressiva, quanto maior o tempo do investimento, menor vai ser a alíquota, menor vai ser o percentual pago de imposto. Então, se eu estou falando de aposentadoria, quanto maior ali o tempo, eu já estou falando ali de tabela regressiva. Palavra-chave aposentadoria, tabela regressiva. Ele vai contribuir com 5% da renda bruta dele. Opa, eu sei que eu tenho um plano de previdência que me dá um benefício de poder utilizar até 12% da minha renda bruta para abater de imposto, lá na minha declaração completa de imposto. Então, seria um PGBL. Beleza. Para complementar e para que eu tenha certeza que realmente eu estou indicando o plano correto, ele já diz que ele faz a declaração completa, porque ele só consegue aplicar esse benefício, né, usufruir desse benefício dos 12%, se ele faz uma declaração completa de imposto de renda. Então, pronto. Aposentadoria, tabela regressiva, 5% está dentro dos 12%, é menor do que 12%, declaração completa, alternativa correta C. Eu vou indicar para ele um PGBL com tabela regressiva de imposto de renda. Parabéns aí para quem acertou, viu? Nota 10 vocês. E vamos lá para a nossa alternativa 5, também dentro desse tema aí de previdência privada. Ó, previdência privada, questões mais longas, historinha, separa ali as palavras-chave que você pode utilizar ali da questão, lê o enunciado com bastante dedicação, sem pressa. Geralmente o tempo médio para realizar uma prova dessa é 40 minutos, vocês têm 2 horas para fazer a prova, então pode aproveitar o tempo tranquilo. 5. Maria contribui para um PGBL, já estou dando o plano, operado pela seguradora do Banco X. Ela decidiu trocar de banco, tornando-se cliente do Banco A. Maria deseja transferir os recursos do atual PGBL para o PGBL do novo banco, sem pagar imposto. Podemos afirmar que A. Não é possível, pois apesar de haver possibilidade da transferência entre PGBL, essa transferência está sujeita à tributação na fonte, ou seja, vai pagar imposto. B, não é possível, pois não há como transferir de um PGBL para outro diretamente, sendo necessário fazer o resgate dos recursos, se submeter à tributação e aplicar no novo PGBL. C, é possível, pois a portabilidade entre PGBL permite esse tipo de transferência.
D, não é possível, pois apesar de haver possibilidade da transferência entre PGBL, essa transferência está sujeita à tributação na declaração de ajuste anual. Ou seja, ela não paga o imposto agora, mas quando ela for fazer a declaração de imposto de renda dela, ela vai ser tributada. Qual a alternativa correta? A, B, C ou D? Ó, nota 10, quero dar parabéns aí para todo mundo que está se dedicando ao tema Previdência, porque por mais que ele seja um módulo pequeno na prova, né, ele pode ter ali até 5 questões. Lembra que a prova não te fala exatamente quanto que vai cair, vai ter até 5 questões, e lembra que tem muita gente que fica aí na prova, né, não passa porque faltou uma questãozinha, faltou 2 questõezinhas, né? Então é importante focar nesses temas pequenos também. Então vamos lá. Já está falando que ela já tem um plano, ela só quer trocar de banco. Gente, eu sou cliente do Banco Itaú e hoje eu estou me sentindo mais confortável em migrar os meus investimentos para o Banco Santander. Ele está me oferecendo mais benefício, ele vai me isentar ali de tarifas, ele vai me pagar uma rentabilidade melhor, a taxa de administração dele é menor que a do banco onde eu estou. Será que eu posso fazer transferência dos meus investimentos para um outro banco? Claro, claro que pode. Ela já está falando que ela vai fazer do PGBL para o PGBL e ela não quer pagar imposto. Isso é possível? Sim, é totalmente possível, porque isso é uma portabilidade. Eu posso fazer portabilidade do PGBL para o PGBL e a portabilidade é um benefício que a Previdência te dá para você ter a liberdade de ir para aquela instituição que te oferece mais benefícios e mais vantagens. Então, sem problemas, tá? Tranquilo. Por que eu escolhi especificamente essa questão para vocês? Porque aqui, se você estiver nervoso na hora da prova, você não acha a alternativa correta, porque nós temos 3 alternativas que está negando a possibilidade da portabilidade. Então, a A não é possível, a B não é possível, a C não é possível, a D não é possível. E aí vocês, né, acostumado a fazer as provas ali da escola, ou da graduação, ou da pós-graduação ali do MBA, e tem aquele costume de achar que a maioria que está falando ali na hora da prova é o que é verdade. E nem sempre é. Tá vendo que a única alternativa que tá falando que há a possibilidade, ele não tá nem querendo te confundir aqui, te dando 3 ou 4 alternativas de possibilidade, mudando ali, né, o finalzinho da questão. Não, é a C. Então, é muito importante que vocês estejam tranquilos, cientes, lê a questão com atenção, faça como eu estou dando esses macetes aqui, separa os pontos importantes, a troca de banco, é um PGBL para PGBL, ela não vai pagar imposto de renda. Eu estou fazendo uma pergunta de, é possível fazer portabilidade entre planos de previdência iguais? Tá? Porque se fosse PGBL para VGBL, são planos diferentes, aí é outra situação. Aqui não, ela quer só pegar o plano que está ali no banco e passar para o outro. Se ela tivesse que resgatar, pagar imposto, ela não vai pegar o dinheiro, não tem nem para quê, né? Fazer isso. Você só paga imposto em plano de previdência no momento que você saca o seu dinheiro, que você realiza o resgate. Seja o resgate por aposentadoria, seja o resgate do valor total, que até é o que eu acho mais interessante também, né? Dependendo aqui do seu objetivo. Então, você pode sim fazer portabilidades. Por quê? Você vai fazer um plano de previdência, lembra que é um investimento de longo prazo. Você pode usar para outras estratégias também, né? Já que é um investimento que não passa por inventário. Então, tem muita gente já aposentada, maior de 60 anos de idade, que está fazendo como uma forma de proteger a família. Porque se acontecer alguma coisa, o dinheiro da Previdência vai diretamente para a família sem precisar de inventário. Ou até faz isso como uma forma da família ter o recurso para pagar o inventário, né? Inventário é 25% da renda ali da pessoa, né, do patrimônio da pessoa. Então, é algo muito caro, muito oneroso. Eu que trabalhei no mercado financeiro há muito tempo, eu vi muita pessoa de altíssima, não estou falando de classe média, estou falando de altíssima renda, passar por problemas financeiros muito graves, porque não tinha recurso para pagar o inventário, o dinheiro ficou totalmente preso. Então, acontece esses problemas também, viu? Então, traga essas alternativas para que vocês fiquem bem tranquilos e na hora da prova façam uma excelente prova. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa aqui o seu like. Essas questões são preparadas aí com bastante carinho para realmente ajudar você a conquistar a tua certificação. Deixa um comentário, você se sente preparado para realizar a tua prova? Comenta aqui. E claro, se você não se sente preparado e quer uma ajudinha extra, vem fazer parte da minha turma para certificação. Eu vou deixar o link aqui do meu site para você ter mais informações aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo conteúdo.